Sejam bem-vindos ao Viva Antes de Morrer podcast. Eu sou Ana Pauseiro E eu sou Daniela Moreira. e hoje a gente vai falar dos benefícios práticos da meditação, justamente para sair daquela ideia abstrata que ninguém entende direito o que é meditação. No último episódio, a gente explicou o que é a meditação, falou bastante sobre isso e hoje vamos para os benefícios práticos, que são físicos, mentais e emocionais. Dani, Olha só, eu fiquei surpresa, porque eu e a Ana, a gente tem um compromisso grande com a ciência. Então, a gente sempre fica buscando o que está, enfim, o que está surgindo nessa área, qual a opinião de cientista, enfim, sempre é uma coisa, de certa forma, resumida. Porque, enfim, existe muito mais investimento em pesquisa em doença do que em pesquisa em saúde. E eu fiquei surpresa pela quantidade absurda de material que foi fácil de achar. E, ao mesmo tempo, que traz uma esperança no futuro, já de imediato vem aquela coisa, gente, com tanta coisa que a gente já sabe, por que não estão todos os médicos recomendando meditação? Essa foi a primeira pergunta que veio para mim. Porque eu comecei a fazer uma lista do que os cientistas já sabem que acontecem quando você cria o hábito de meditar, que para mim seria o óbvio. Gente, a primeira coisa a fazer para sair de um processo de desequilíbrio é meditar. E assim, a maior surpresa de todas, eu até pensei, vamos começar pelo corpo, falando das coisas mais físicas e depois para chegar no mental no final. Mas eu resolvi alterar, porque o que mais me surpreendeu é a quantidade de conhecimento que já se tem do que acontece no cérebro quando você medita. E aí vem uma coisa muito engraçada, porque todo o resto, de certa forma, se torna consequência óbvia. Porque se você partir do princípio que é o cérebro que, na verdade, determina uma série de coisas, é a função primeira, né? Se ele funciona bem, se ele está num estado de excelência, todo o resto, naturalmente, vai ter um efeito de cascata, de recuperação de saúde. Enfim, você quer acrescentar alguma coisa por aqui, Ana? não pode ir. Então, uma das coisas... Aliás, eu vou até ler um pedacinho, porque senão eu vou me perder aqui. Mas é só porque eu Essa achei... só essa pergunta que você coloca no início, por que todos os médicos não estão recomendando isso? E é a pergunta que eu viro e mexe me faço, gente, por que todo mundo não está fazendo isso, já que os benefícios são tão conhecidos? Mas um dia a gente entra nessa questão, né? Só para dar uma ideia do quão importante é. A meditação muda a massa cinzenta do cérebro. Mas o que é mesmo essa massa cinzenta? E o que há de tão impressionante em que seja capaz de mudar? Quando uma pessoa aprende uma habilidade particular como a meditação, ela está exercitando essas áreas de massa cinzenta, que são as células cerebrais conectadas umas às outras, cujo trabalho é formar essa habilidade. Assim como nós percebemos o ganho muscular após o exercício físico, pesquisas da Universidade da Califórnia apontam que a meditação pode estimular o crescimento de novas células cerebrais, o que significa uma massa cinzenta mais mensurável em certas áreas do cérebro. E a partir daí, vem uma série de desdobramentos. Então, algumas do que ele coloca são há uma ativação efetiva das áreas cerebrais relacionadas com bem-estar, com aprendizagem, com memória, com conforto, com contentamento. Só isso, você já olha e diz, gente, se eu consigo ativar partes do meu cérebro que vão me trazer, de alguma maneira, nutrição, que foi o podcast anterior, né? O penúltimo. Só isso já devia ser, gente, é o seguinte, o caminho é por aqui. Porque se você melhora a memória, a criatividade, você vai melhorar o sono, você vai melhorar a disposição, você vai ter mais energia. Enfim, então é como se você conseguisse, através de uma estrutura relativamente fácil de fazer, porque meditação não é exatamente uma coisa que exige muitas ferramentas ou muitos, sei lá, desafios,
você vai conseguir trazer para o corpo uma dose cavalar de saúde. Enfim, além disso tudo, essa renovação, ela é responsável pelo desaceleramento do envelhecimento. Olha só, gente. Isso é muita coisa. Porque se você pensa numa sociedade contemporânea preocupada beça com a história de envelhecer, e de repente você descobre que tem uma coisa que desacelera esse processo, e desacelera, eu acho que é uma coisa, inclusive, como eu vou dizer, humilde. Porque a gente sabe que tem N lugares no mundo que a longevidade já é grande, bem grande, 100 e poucos anos. Se você acresce a isso a alimentação, exercício, meditação, fica impossível você mensurar quanto tempo, mas aí aquilo é tempo com qualidade. Uhum. Isso faz uma diferença enorme. Se de repente você consegue se imaginar alimentando essa parte que faz o corpo manter a saúde, olha o quanto muda. Você conseguir, de alguma maneira, retardar aquela sensação de decadência, de certa forma, do corpo. Gente, isso é um presente. E como nada tá, e como tudo, né, na verdade está interligado, você falou dessa questão de desacelera o envelhecimento do corpo e da mente. Inclusive no episódio passado tá linkado lá um estudo que foi feito exatamente com um monge budista e tal, que ele meditou a vida toda quase. E ele tinha, na época da pesquisa do estudo, 42 anos, e o cérebro dele, de acordo com os parâmetros que foram usados para o estudo, ele tinha um cérebro de 33 anos. E nesse outro estudo que eu estava olhando, eles falam uma diferença quase 50% de melhora. E não é só a amígdala, tem outras partes do cérebro que a meditação também afeta diretamente, independente de longo prazo. Mesmo quando você já começa a colher os resultados. Não é uma coisa que você precisa ter 30 anos para sentir a diferença. Não, é imediato. Sim, sim, é imediato. E nas pesquisas da Universidade de Harvard, eles falam que a prática meditativa, ela muda a configuração do seu cérebro de forma permanente. Quer dizer, o que você conquistou você não perde, de forma permanente para níveis mais elevados de felicidade. Então, quando a gente fala de meditação, a gente está falando de felicidade. Felicidade e E saúde. na verdade é o que, se você perguntar para qualquer pessoa o que você quer, eu quero ser feliz. Desde criança. Então, quando a gente fala da prática meditativa, é tradução de felicidade. E eu coloquei isso até hoje um pouquinho nos meus stories no Instagram. Eu estava falando exatamente isso. Eu passei umas 2 semanas numa confusão danada aqui em casa de um monte de coisa que tem para resolver. E a mente dá aquele truquezinho, né? Aí você tá muito ocupada, acabei durante 2 semanas meditando uma ou duas vezes, eu não me lembro, mas assim, foi bem pouco pro nível que eu tô acostumada a fazer. E aí começou, o nariz entupiu, deu rinite, e aí deu um cansaço, e aí eu não tava dormindo bem, e aí começou dor nas costas, e aí eu já preocupada, meu Deus, será que eu vou voltar a ter sinusite, vou ter que fazer aquela ozonioterapia todo de novo, que foi o processo que eu fiz que realmente me ajudou a me livrar disso. E aí tal, eu meditei durante 6 dias consecutivos, passou tudo. É assustador, é assustador. E aí eu me lembro perfeitamente de quando eu tinha todas aquelas crises de enxaqueca horríveis e
amiga minha chegou para mim, poxa, fulana aqui sofre de enxaqueca, tá sofrendo, não consegue, a vida dela tá toda atrapalhada porque ela não tá conseguindo fazer mais nada de tanta enxaqueca que tem. Como que você curou a sua? Meditando. Meditando, porque eu passei uns 4, 5 anos tomando remédio que só fez estragar meu estômago. De resto, foi meditando, meditando, respirando profundamente, tendo coragem para lidar com as emoções que começam a vir durante esse processo, porque você começa a meditar e começa a respirar profundamente, não é que sua vida vai se tornar um mar de rosas da noite para o dia. Vão começar a subir emoções para você lidar. E aí, tendo coragem de lidar com essas emoções, não desistindo na hora que fica mais difícil, e aí, de repente, eu não tenho mais crise de enxaqueca. E aí, de repente, eu passei 10 anos sem ter nenhuma crise de enxaqueca, e eventualmente, quando eu ainda tinha, era muito mais fraca. Muito mesmo. Então, Engraçado. essa pessoa aí falou: a Ana curou a enxaqueca meditando, por que você não medita também? Ah, isso não dá pra mim não, isso não serve pra mim. Então é escolha, sabe? Mas muita gente tem essa crença de que não vai conseguir, que não vai conseguir, e a gente tá justamente aqui para desmistificar isso, porque é possível para qualquer pessoa. Ainda que você tenha aquela mente no 220, super acelerada, para qualquer pessoa. Eu não vi até hoje 20 anos fazendo isso, eu não vi nenhuma pessoa incapaz. Eu estava aqui pensando, né, na história, voltando para o que você estava falando, mas a coisa do médico. Eu conheço vários médicos que têm enxaqueca. E eu acho assim, aí vem aquela história de qual é o lado que você quer alimentar. Uma coisa que eu sinto que a gente tem em comum, eu e a Ana, se a gente não sabe, a gente busca. Essa coisa de ficar no desconforto não encaixa com a gente. E é óbvio, por que a gente chegou na meditação? A gente chegou na meditação porque passou por todas as possibilidades e tentativas sem resultado. Não Chega uma hora passou, que foi você coisa, olha, né? Aff. não, e você se pergunta, tá ok, eu tenho enxaqueca, manda tomar um remédio. Pode ser até que melhore na hora, mas para começar, melhora na hora, mas arrebenta meu estômago, me dá, sei lá, dor de barriga, eu fico exausta. Enfim, o remédio tem sempre dois lados. E em seguida eu tenho de novo. Aí vem aquela história, eu vou me acostumar a cada vez tomar doses mais altas de remédio que não resolvem o problema. Então chega uma hora que você tem que se perguntar, peraí, calma aí, esse caminho não deu resultado. E aí você vai buscar. Então, na minha cabeça, se eu sou médica e eu estou fazendo alguma coisa que não cura nem a minha própria dor, a primeira coisa que eu vou fazer é parar de passar adiante. Porque, pô, se está repetindo, 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 e eu só estou, na verdade, tornando a dose maior do remédio, devia chegar uma hora que você, né, peraí. E agora tem uma série de conhecimentos. Então, assim, hoje, por exemplo, você já vê vários neurologistas que, ao invés de receitar remédio, receitam, vai meditar, vai fazer terapia de respiração. Já tem isso, graças a Deus já tem isso. Mas ainda tem uma grande maioria que se mantém nesse lugar infeliz. Então, fazendo esse parênteses, né, voltemos ao cérebro. Se você tem um sistema que, na verdade, é responsável pela maior parte do funcionamento do corpo, funcionando em excelência, naturalmente, o resto vai começar a caminhar nessa direção. E aí vai ficando cada vez mais fácil. Então, só para a gente não se perder e ver o tamanho do que a gente está falando, assim, eu enumerei algumas coisas que eu não queria deixar de falar. Uma delas é, você começa a meditar, tanto quem tem pressão alta quanto tem pressão baixa. A pressão começa a se regularizar. Isso é um ponto. Dor crônica começa a ceder. Imunidade, que hoje é a palavra-chave para todo mundo, ela é fortalecida. Um ponto que eu sempre falo, porque normalmente as pessoas não sabem disso, eu não sei se você já percebeu que tem as pessoas que a gente considera desastrado, que não se importa onde passa, derruba um troço, tropeça, em coisas do gênero. Isso aí basicamente é falta de consciência corporal. Quando você começa a meditar, você não só começa a não mais ter esses acidentes de percurso, como começa a ficar muito consciente de espaços. Incluindo, por exemplo, você está numa sala de reunião.
Tá tudo bem. De repente entra uma pessoa lá do outro lado da sala e você percebe como aquilo te atinge. Então, o que anteriormente, você escolhia porque você não ia nem ver o que estava acontecendo, imediatamente o sistema diz, opa, entrou uma energia esquisita aqui. E aí você tem como se defender. Isso é uma coisa muito legal de você ver despertando como um mecanismo de defesa com saúde. Intensificação dos 5 sentidos, que vai cair na mesma linha. Como intensifica? Na verdade, eles passam a funcionar melhor. Em todos os sentidos. Você escuta melhor, você tem mais sensação de cheiro e, consequentemente, óbvio, tudo isso vai desdobrar numa maximização do sensorial como um todo, incluindo o emocional. É tipo assim, você está andando na rua, vem aquele cheiro de pipoca maravilhoso que vai te jogar lá para o momento da tua infância. Essas pontes, elas começam a acontecer. Ou um perfume que te lembra uma pessoa querida, ou não, né? Enfim, mas essas coisas começam a mostrar que tem um fluxo, que tem uma conexão maior acontecendo. Reduz nível de inflamação no corpo, que é outra questão super importante, porque hoje com a alimentação que a gente tem, o nível de inflamação está sempre elevado. Então, isso é uma coisa que realmente é um grande ganho com a meditação. Você queria colocar alguma coisa? Sentir um parênteses? Não. Diminui o risco de ataque cardíaco e AVC, que é outro grande tópico do momento, por motivos óbvios. Quer dizer, se você regulariza a pressão, se você aumenta a imunidade, se você desacelera, se você libera estresse, tudo isso vai fazer qualquer risco de uma doença aguda ficar menor. Recuperação de células, mais energia disponível, desacelerar o envelhecimento, redução de estresse, diminuição de depressão, uma administração melhor de sentimentos, incluindo ansiedade, raiva, medo, etc. E esse eu nem ia falar, mas já achei legal de perceber nos textos, né, que fala redução de vícios. Isso eu achei muito legal, especialmente se você considerar açúcar como vício, porque na verdade é. Então, essa harmonização interna vai dar uma serenidade que, naturalmente, o desejo do vício, ele começa a ficar mais administrável e menor. E saúde é uma coisa engraçada. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu raramente como em restaurante, por N motivos. Mas, de vez em quando, eu tenho vontade de comer em restaurante. Então, essa semana eu saí. E fui comer no restaurante, jantei, a comida estava ótima, isso, aquilo. Mas o dia seguinte, para mim, eu não como óleo, eu só como com coisas com azeite, isso, aquilo. Eu não como muita carne. Enfim, todas essas mudanças, hoje eu percebo o nível de intoxicação que isso causa no meu corpo. Então, naturalmente, mesmo às vezes que vem a vontade de fazer um movimento desse, quando eu lembro do que eu vou ter que filtrar no dia seguinte, eu desisto. E não é por desprazer, não é, não, você vai deixar de se divertir, você vai deixar de sair, não. Não é isso. Talvez até eu fique cada vez mais eficiente em fazer melhores escolhas, porque de repente eu podia ter comido uma salada, mas eu comi um bife enorme. Enfim, mas você percebe que se divertir pagando o preço de uma debilidade física não é se divertir. Não vale a diversão. Então, diversão é você conversar, você partilhar, não obrigatoriamente envolve alguma coisa que é tóxica para você. E é legal que quanto mais apurado o sistema fica, mais fácil é você fazer isso sem encolher a tua vida, sem se tornar neurótica, porque não vem de um espaço de eu preciso controlar para conseguir. Não, eu faço porque eu entendo que isso me nutre. Eu faço porque eu gosto de me sentir bem. Então, o esforço, ele se dissipa. E passa a ser um ato de amor você se cuidar. E aí vem uma coisa engraçada que é uma das grandes revoltas que eu tenho em termos de ciência, e tive muito cedo. Eu não sei se alguém lembra, 200 anos atrás, eles trouxeram aquela exposição de corpos, realmente corpos, com um processo todo maluco lá, que você conseguia ver os órgãos, as artérias. Era um negócio meio macabro, mas muito, muito interessante. E eu lembro que quando eu saí de lá, eu saí magoada, porque eu vim assim, faltou uma intenção
genuína e até agressiva, de certa forma, de fazer as pessoas acordarem para o milagre da vida e pela perfeição do corpo humano. Se a gente investisse em realmente dar ao corpo aquilo que ele precisa, o nível de saúde ia explodir no mundo. Porque não há nenhum mecanismo tão absurdamente eficiente e... chega a me faltar palavra. Eu fico assim, de queixo caído. Todas as pessoas que estudam o corpo e que estudaram a vida inteira, chega uma hora que diz, gente, tem 1 milhão de coisas que a gente não consegue explicar. Tem uma sabedoria que vai além do que a razão pode dizer. Se a gente tivesse a humildade de, ao invés de tentar dissecar, controlar, transformar, fazer ficar diferente, mas simplesmente de nutrir, o que a gente ia sentir, porque eu e a Ana, a gente está nisso há 20, 30 anos. Cara, eu olho para trás, o que eu era aos 20, o que eu sou hoje, a sensação de saúde interna, a força física, a flexibilidade, é assustadora a diferença. E isso a gente ralando contra a maré. Imagina um mundo inteiro comprometido com isso. Imagina o que seria você ter que lidar com pessoas que não vêm na carência, que não vêm no desequilíbrio, mas que vêm no contentamento interno. O potencial criativo disso não dá para mensurar. E, gente, é muito pouco. A gente tem tempo para gastar... Por exemplo, quem hoje não passa pelo menos umas 2 horas no computador? Como que você tem coragem de dizer para mim, não tenho 1 hora para meditar? Você passa no Instagram, você passa no Tinder, você passa, sei lá, no raio que parta. Mas na hora que é para você se cuidar, não tem tempo. Não dá, 1 hora é muita coisa. Depois reclama que está doente. A pesquisa, ela tem que sair de um anseio por alguma coisa, por uma busca prática dessa coisa. E o corpo, aliás, outro troço que também eu não queria deixar de falar, que a Ana falou, pô, essa semana foi complicada, muito pesada, não sei o quê. Quando você começa a meditar, você começa a perceber que existe sim a história dos ciclos de energia, dos ciclos dos planetas no céu, que influenciam a gente, as viradas da lua, você começa a sentir isso. Então, eu tenho 2 amigas muito próximas, eu, Ana, e uma outra amiga. E essa semana foi engraçada, porque de formas diferentes, a gente foi sinalizando as mesmas sensações. Então, tem uma coisa que é comum a todo mundo. E a gente passa despercebido. Então, por exemplo, tem determinados momentos que eu sinto o meu corpo dar uma caída, dar um cansaço, dar uma tristeza, uma coisa dessa, que no primeiro momento você tem aquela sensação, pô, eu tenho que fazer alguma coisa e ficar diferente. Quando você começa a perceber pessoas que também meditam, colocando as mesmas coisas, você já tem uma sensação de alívio que você percebe que aquilo é um ciclo que é muito maior do que só você. Que tem uma coisa de leitura de energia, que tem uma coisa de fora para dentro atuando. E aí, só nessa compreensão, alguma coisa se acerta dentro de você. Você começa a celebrar os ciclos e, por exemplo, de ontem para hoje, mudou para todo mundo. Acordou todo mundo animado, cheio de saúde, cheio de energia. O que mudou, na verdade? Mudou a gente não brigar com o ciclo. Então, tá baixo, tá baixo. Vamos descansar, vamos cuidar, vamos nutrir. Agora vamos para a festa? Vamos para a festa. Fala, Ana. É isso mesmo. Olha, uma outra coisa que, partindo do princípio que a tua energia mental está funcionando com mais clareza quando você começa a meditar, e aí tem uma regulação dos hormônios, e aí tem uma regulação do funcionamento dos órgãos, e aí você está produzindo mais serotonina, você está com mais serotonina, que é o hormônio da felicidade, circulando no sangue, e vem aquela sensação de contentamento maravilhosa. O que começa a acontecer a partir daí é o abandono do esforço.
Porque tem aquela crença, o no pain, no gain, que é o sem... Como que é a Sem dor, tradução sem disso? ganho. Sem dor, sem ganho, cai por terra na hora que você começa a meditar. Hoje mesmo eu ouvi isso de uma pessoa. Não, se eu não sofrer aqui, eu não vou ganhar. Aí eu dei aquela respirada profunda e falei, não é o momento de eu colocar nada. Porque a gente também segue um pouquinho a intuição, né? Tem hora que você sente abertura de colocar alguma coisa dessa para as pessoas que estão próximas, e tem hora não, que a pessoa está fechada e não é o momento. Simplesmente é você respeitar o processo de cada um. E a gente fala um pouquinho sobre intuição um pouquinho mais na frente, né? Porque também é um dos ganhos. Mas a questão do esforço é a seguinte: quando você começa realmente a meditar, todo o esforço da dieta, ele começa a se dissolver da alimentação saudável, porque aí você não quer mais fazer a dieta porque quer ter um corpo legal. Você continua querendo ter um corpo legal, óbvio. Ótimo, tudo ok, nada de errado com isso. Eu também quero ter um corpo legal. Só que ela vem com uma outra roupagem. É porque eu briguei muito, muitos anos com comida. Muitos anos, muito mesmo. Era a coisa, eu já coloquei isso em algum outro momento, nem lembro, nem sei se está nesse podcast, mas enfim, se não tiver, agora vai falar a primeira vez. Eu comia, vomitava. Aí vomitava tudinho. Não forçava, não. O corpo mesmo botava pra fora, porque a quantidade era tão grande que ele expulsava sozinho. Eu nunca tive esses problemas de forçar o vômito. E aí acabava e ficava aquele vazio, porque o corpo não aguentava, e aí eu voltava e comia mais. E eu passei anos nesse esquema. Então, o negócio da comida era uma dor muito grande, porque basicamente era o único prazer que eu tinha. E aí era um desespero, porque aquela coisa nunca passava. E depois, com o processo da meditação, a coisa foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. E eu lembro que teve uma vez de chegar e falar: não, hoje não. Hoje eu não quero. E aí, isso foi consequência disso. Eu acabei emagrecendo, acabei. Isso depois de tentar 450 mil dietas que não deram certo, tá? Dieta da sopa, por aí vai. Dieta da salada de não sei de quê, dieta de... E aí, o esforço acabou. Eu parei de brigar. E aí, quando eu parei de brigar com a comida, eu fui correr atrás de aprender. Poxa, que alimento vai me nutrir? O que eu preciso? Só que tudo isso veio numa questão de me tratar com carinho, me tratar com amor, porque aquele amor, ele estava nascendo dentro de mim com todos esses efeitos que a meditação traz. E daí eu nunca mais engordei também. Eventualmente um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho, mas deixou de ser uma guerra. Isso fica tão prazeroso e isso acontece na dieta. O esforço da dieta ele vai embora, você começa realmente a fazer melhores escolhas. E quando dá uma escorregada na casca de banana, ih, hoje eu vacilei. Ok, autocompaixão, segue adiante. E acaba esse esforço na dieta e acaba esse esforço nos relacionamentos. E aí começa a acontecer cada coisa mais linda que a outra, porque acaba o esforço no relacionamento de amizade. De repente, você vai começar a colocar coisas para os seus amigos, para o seu círculo, que vai afastar algumas pessoas naturalmente, mas que vão aproximar outras e as que realmente fazem sentido. E no relacionamento a dois, a coisa começa a fluir muito mais fácil. De repente, uma coisa que você tinha ai, como é que eu vou colocar isso? Isso me incomoda, isso tá acabando comigo. Eu já ouvi muitas pessoas falando, essa relação tá me deixando doente. E é doente literalmente, não é figura de linguagem. E quando você começa a meditar e vem nesses efeitos, o que acontece é um negócio começar a se ajeitar. Ou acaba de vez, né? Existe isso também, mas
também existe o lado de começa a se ajeitar, porque você começa a vibrar diferente. Começa a vibrar e fica fácil você colocar as coisas, ou menos difícil, de acordo com a escala da evolução, fica mais fácil você se colocando, colocando seus limites, se entendendo. E essa coisa do terminar o esforço, para mim, é o maior ganho. Ana, fazendo gancho, quando você resolve meditar, é porque você chegou num lugar que você percebe que se você não se mexer, não tem solução. Na verdade, eu nunca conheci alguém que começou a meditar a partir de um lugar de abundância, felicidade e saúde. É sempre na crise, na tristeza, no fundo do poço. O que é ótimo, porque você vai sair do lugar do eu não consigo, eu não sou o suficiente, eu não sou bom o bastante, para um lugar de aceitação, de descanso, de deixar ir. É como se você dissesse, ok, perdi a guerra, então acabou o esforço, eu já perdi, mas eu sobrevivi. Se não tem guerra, o que eu posso fazer? Eu posso pegar toda essa energia que eu percebo que eu gastei na guerra e agora usar a meu favor. E aí vai entrar em coisas emocionais que eu não falei, que é autoestima, valorização, amor próprio, aceitação, perdão. Você vai começar a trazer o foco para dentro de você. E aí o que a Ana fala, o primeiro estágio é aquilo, é o esforço que termina. Quando o esforço termina, o que começa a acontecer? Você começa a perceber que você tem que se amar. Não porque é obrigação, mas porque é lógico. É aquilo, eu preciso me cuidar. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, gente, eu tenho que me amar. Eu preciso me refazer, eu preciso criar uma vida nova, eu gostaria de ser mais feliz. Então, eu preciso me amar. E quando você começa a se amar, a tua forma, aquilo, o convite que você vai mandar, é um convite amoroso. Não é mais um convite, como a gente falou no podcast passado, de cobrança, mas é um convite que ele vai ser muito mais desafiador e por isso afasta algumas pessoas, porque você começa a refletir e aí aquilo, eu não tenho palavras para explicar isso, mas você, na verdade, você começa a ser a luz e a representação do milagre da vida. Isso para algumas pessoas é muito assustador. É como a galera lá na Revolução Industrial, na França, se não me engano, que tinha gente lá que tinha 10, 15 anos enfiada numa cadeia. Quando abriram as portas, os caras não queriam sair do escuro. Eles não queriam, porque eles tinham medo. Medo da sensação de luz, medo da sensação de esperança. Eles já estavam num lugar tão ruim que a liberdade era assustadora. Então, para algumas pessoas, esse desabrochar é uma coisa ainda muito arriscada de conviver. Mas para outros, é uma alegria. E para você, é uma questão de mudar de sobrevivência para a vida. Só que ainda é que não é só uma coisa de você descobrir o quanto você pode e é capaz de se amar. Mas é você reconhecer a partir do conhecimento de quem experimenta, de quem vivencia essa perfeição interna do mecanismo do corpo. Então você sai do carvão para se olhar como diamante. Porque na verdade cada um é. Tem uma frase que alguém postou um tempo atrás que eu amo de paixão, que diz assim: lembra que você é o resultado de todos os acertos dos seus ancestrais. A gente não lembra disso, mas deveria lembrar, porque tem uma coisa aí, que é que o fraco, o torto, o aleijado, ele tem mais dificuldade de sobreviver. Então quem chega lá na outra ponta
É o resultado dos acertos, dos processos evolutivos. Gente, isso é muita coisa. Especialmente levando em consideração que a gente está fazendo isso tudo na inconsciência e na subnutrição. As pessoas que conseguem chegar no fundo do poço e realmente chegar e dizer, deu, agora eu vou assumir meu processo de saúde, essas pessoas, e eu faço isso todo dia, tá? Não importa quão triste eu tô, não importa quão virada eu tô, não importa se eu tô doente, sempre tem dentro de mim uma sensação de gratidão absurda. No momento em que você percebe quão único ou única você é, só isso é fonte de tal preenchimento que faz dá aquela sensação que a vida vale a pena. E tira toda essa necessidade, será que eu tenho que superar, eu tenho que ser diferente, eu tenho que, enfim, eu tenho que responder as expectativas externas. Você olha e diz, gente, na boa, eu não tenho que nada disso. É como você, o Osho falava muito ele usava muito esse tipo de metáfora, como se você fosse uma bananeira que foi plantada do lado de uma roseira. E aí fica uma olhando para a outra, eu quero ser uma roseira, eu quero ser uma roseira, eu quero uma roseira. A única coisa que você vai conseguir fazer é ser infeliz. Porra, vira uma bananeira de responsa, deixa o teu potencial florescer, e existe uma beleza ali, e, enfim, é maior do que qualquer outra coisa. O processo da meditação é você perceber isso. Você não está aqui para ser melhor do que ninguém. Você está aqui para florescer o que você é. A pergunta é, quem é você? Uma das coisas que a meditação traz também, e isso vem a nível tanto emocional quanto mental, é uma capacidade de desapegar do que não é real. Você é aquele bebê saindo do útero, que deu a primeira respiração. Você é aquilo. E tudo que evoluiu a partir disso, hoje adulto. Tudo que você pensa que é, ou pelo menos 99% do que você pensa que é, foi rótulo que alguém te deu. Que pode ou não ser verdade. Mas, na verdade, pouquíssimas pessoas pararam para perguntar, o que é isso? Isso sou eu? Isso fala de mim? Isso me pertence? Quando você percebe, por exemplo, eu sou filha dessa pessoa com aquela pessoa. Eu devo a eles a minha vida. Isso me dá uma gratidão enorme e faz um vínculo. Se eu falo, porque eu sou filha dessas pessoas, eu sou esse tipo de pessoa, você já acabou com a dinâmica familiar. E com a tua capacidade de realmente ser feliz. Eu não sei se isso ficou claro, mas basicamente é como a gente vai enganchando. É como a gente vai se estrangulando, acreditando nessas coisas. Eu nasci numa família católica, então eu sou católica. Será que eu sou católica? Ser católica traduz a minha escolha de espiritualidade? Se eu acredito nisso, eu evito a busca, eu evito as respostas, eu evito o florescimento. Se eu busco, estudo todas as religiões e no final das contas eu digo não, realmente o catolicismo fala melhor ao meu coração. Isso é outra história. A meditação vai te dar coragem de fazer essa busca, porque você entende que o crescimento depende desse conhecimento, depende dessa pesquisa. Como eu me sinto? O que eu gosto? Quais são os alimentos que me fazem bem? O que me intoxica? Quando uma pessoa fala nesse tom comigo, o que realmente acontece? Por que eu não reajo? Ou por que eu reajo demais? Tudo isso faz parte desse desenvolvimento. E esses rótulos que vão colocando, e vão colocando um por cima do outro, né?
Quando você percebe, você é filha de fulano, você é da cidade tal, você é nacionalidade tal, aí você escolhe uma profissão, você se torna aquela profissão, aí de repente você vira mãe, você é a mãe. Os rótulos vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. Chega um certo ponto que você olha no espelho e pergunta, e não reconhece quem está ali na frente. Quem é essa pessoa? E esse acúmulo de rótulos, uma das consequências deles é gerar as doenças que vão acontecendo. Porque a pressão vai ficando tão grande que aí acontecem as enxaquecas, as dores nas colunas, os joelhos Gastrite? arrebentados, gastrite, então, pressão alta, ansiedade, pânico, que está tão crescente, a questão do pânico agora. E isso tudo, junto com um monte de remédio que a gente vai tomando, que alivia o sintoma, mas não vai na causa. Não sei se eu posso falar todos, né? Mas vamos trabalhar aqui com a grande maioria. É. E, e o negócio vai acumulando, acumulando, acumulando até uma hora que você tem uma crise mesmo. Ou até uma hora que você tem um colapso e o corpo não aguenta, e aí vão precisar ser tomadas medidas drásticas quanto possível. E às vezes nem possível é. Às vezes é tarde demais. E isso vai se acumulando. E quando você estava falando dessas questões físicas que diminui as inflamações, as dores crônicas, logo eu lembrei que no ano passado, né, eu fiz 3 grupos de meditação online e aí cada grupo tinha 3 meses. Uma dessas participantes que fez estava na primeira vez no grupo de 3 meses, 2 delas, aliás. Uma era o seguinte: vivia falando que bastava ela deitar para dormir que a dor de cabeça começava. Bastava ela deitar para dormir e era uma dor de cabeça centralizada, específica, não sei o quê. E ela estava há 5 anos com essa dor de cabeça. E aí, 1 mês no grupo de meditação, e ela fazia bem o dever de casa dela, que ela, além de ir para o grupo de meditação, que era toda semana, ela meditava sozinha em casa. E aí, se eu não me engano, foi 1 mês. O curso tinha 3 meses, né? Se eu não me engano, foi no primeiro mês, no máximo no segundo. Ela falou: Ana, a minha dor de cabeça sumiu. Sumiu. Ela estava brigando o tempo todo e simplesmente a dor de cabeça sumiu. O sistema ele vai se regulando a tal ponto que essas coisas vão acontecendo. A outra era que tinha sérios problemas com sexualidade e aí começou a fazer realmente, fazia em casa também uma meditação que é a Kundalini. Tem no meu Instagram vídeo ensinando. Ela tem muito movimento de quadril, muito saculejo para você soltar mesmo essa região. E aí, nesse mesmo grupo de 3 meses, veio o seguinte discurso: a coisa com meu namorado tá mudando muito. E eu tô muito feliz com isso. Aí Ana, no deixa eu... final a gente chega. Meditar, quando a gente fala de meditação, a gente tá falando de felicidade. De vou fazer um felicidade. parênteses. O tal do perder tempo 1 hora meditando não é perder tempo, é investimento. O que eu faço aqui, a Dani faz 1 hora por dia. Quando eu não estou meditando, eu não consigo tempo para fazer minha comida saudável, eu não consigo tempo para levar os cachorros no parque. Lavar uma louça se torna um martírio tão grande. E aí, quando eu paro 1 hora do meu dia, que aí comigo funciona assim, é acordar e meditar, não tem negociação. Depois o dia começa. Eu medito às 6 da manhã, então meu dia só começa às 7. E aí, quando eu tô meditando, aí de repente eu vou ao mercado, caramba, hoje eu quero comer isso assim assado, a comida saudável que eu aprendi a fazer no decorrer desse processo. E eu vou ao mercado com prazer, aí vou fazer isso, chego, faço, cozinho e se torna uma outra coisa. E aí surge o tempo de levar os cachorros ao parque. E aí eu durmo melhor.
vai energizando, o seu nível de energia vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que você não acredita, gente, como que eu não tinha tempo para fazer isso tudo? Não é tempo, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. A gente fala que as maiores desculpas do mundo é não tenho tempo ou não tenho dinheiro. Tudo bem, dinheiro tem uns que tem menos, outros que tem mais, tem época que você tá com menos, tem época que você tá com mais, mas o tempo não. O tempo é igual para todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, o que vem é essa coisa da energia. Primeiro que você dorme melhor, um dos efeitos magníficos de toda essa regulação que acontece no corpo é a melhora da qualidade do sono. E aí você precisa também de menos horas para dormir. Essa semana que eu andei meditando com muita intensidade e certinho, eu acordei às 5h15 da manhã sem sono. Aí o horário da minha meditação é 6 horas. Ah, tudo bem, eu comecei às 5h30, acordei mais cedo mesmo. Fica nessa. É um círculo vicioso positivo. Quanto mais você medita, mais energia você tem, aí de repente mais tempo para fazer um monte de coisa você tem. Fazendo um parêntese, isso já deixando um anzol para um podcast que eu quero fazer mais adiante. A Ana falou a respeito de sexualidade. Atualmente isso também é um tópico super na moda, né? A coisa da liberdade sexual, enfim, e todas as coisas que vêm nessa direção. Imagina que você está terrivelmente gripada, de preferência com aquele nariz bem entupido, mas você está com fome. Aí você come. Quando você termina de comer, levando em consideração que você não sentiu gosto nenhum, você está sem fome, mas você está saciada? Por que eu estou falando isso? Sexualidade tem a ver com a capacidade de se entregar ao seu próprio prazer. Ou seja, é a capacidade de você estar presente no movimento energético emocional do seu corpo. Quanto menos conectado você está com a tua essência, menor vai ser a sua capacidade de se dar prazer, de sentir prazer. Eu lembro uma vez, eu sou uma pessoa muito chata, sempre fui muito chata com o negócio de comer doce. Mas tinha um raio de uma torta de chocolate com cereja, que era cara, que era uma desgraça, e eu adorava. Só que além de ser cara, ela ficava num lugar distante da minha casa, então não era sempre que eu comia. Ou seja, eu passava o tempo todo, né, em época de adolescência, vivia com fome, então aquela coisa do raio da torta. Aí chegou um belo dia lá no meu aniversário, cheguei em casa, tinha uma festa surpresa para mim com aquela torta, mas era uma senhora torta. E eu falei, quer saber? Hoje eu vou enfiar o pé na jaca. Eu vou comer esse raio desse troço até saciar o desejo. Gente, quase morri. Acho que eu comi metade daquela torta inteirinha. Sabe quantas vezes além eu tive vontade de comer aquela torta daquele dia? Nunca mais. Por que eu tô falando isso? Essa busca desesperada, desenfreada, impositiva que se tá em termos de sexualidade e prazer, está demonstrando só o tamanho da falência da capacidade em sentir prazer. Porque quando você está saciado, você para de buscar. Quando você está nutrido, você vai buscar o quê? Ao invés de olhar o que fazer para chegar num ponto tal, começa a se perguntar o que eu tenho que fazer para ser capaz de receber isso. A meditação, ela vai abrir esses espaços, como a Ana falou, soltando o corpo. A gente não tem a menor noção do que uma musculatura rígida traduz em termos de dificuldades emocionais. E só vai entender isso quando começar a resgatar o corpo. Quando você falou da musculatura, logo pensei, se você tem a musculatura da região pélvica toda rígida, por que acontece essa rigidez?
por um monte de medo que a gente tem de mexer nesse lugar, tabus, padrões, moralidade, aquilo tudo vai gerando uma rigidez ao longo dos anos, porque você tem que se reprimir o tempo todo, você não é liberado para ir no seu desejo, principalmente na adolescência, que é quando isso começa a despertar muito fortemente, o que vem muito fortemente com isso também é a repressão. Então, para segurar a energia sexual, que é de uma força que não dá para medir, tem que contrair a musculatura. E ao longo dos anos, com a musculatura sendo contraída o tempo todo, o que que você sente ali? A sua capacidade de sentir reduz tipo 90%. E O se ano você não é à tá com a toa. musculatura toda rígida, com o quadril todo preso, por exemplo, como é que a energia vai fluir ali? E orgasmo é energia fluindo, né? Não, e só para realmente deixar claro isso que você está dizendo, que é de extrema importância, não é à toa que hoje Viagra está cada vez para gente mais jovem. O uso do Viagra não está lá na frente. Então, você pegar uma pessoa saudável hoje, vamos supor, entre 20 e 50 anos, precisando de Viagra, é justamente a história da energia não estar conseguindo circular. Você está tendo que fazer, né, pega no tranco. E aí é que vem a importância. Não adianta você ficar tomando Viagra. Se o teu corpo está todo retesado, tudo bem, você vai desempenhar um papel. Mas é que nem comer gripado. Você não sente o sabor. E aí você não se nutre. E continua no vazio. E continua infeliz. E aí aquilo vai justificar como? Não foi a parceira certa, não foi o suficiente, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser no balão, tem que ser na montanha, tem que ser... Não adianta. Não importa para onde você vá, se você não consegue relaxar o seu sistema para sentir. Enfim, isso é uma coisa que mais adiante a gente vai falar com mais É que a clareza. consequência da meditação é justamente ela equilibra tudo, inclusive as funções sexuais, a capacidade de sentir prazer. É tipo parar de fumar, né? Quem para de fumar, de repente sente o sabor dos alimentos de forma muito mais intensa. Mesma coisa. É por aí. Enfim, basicamente existem hoje comprovadamente, cientificamente comprovados, N ganhos com a meditação em todos os níveis. Agora, mais importante ainda do que ouvir a gente é você chegar a sentar e pesquisar e, de preferência, experimentar. Você precisa passar pela experiência para dar conta, não, isso aí não é papo cabeça. Meditação é um resgate de vida. E para você viver, você tem que se mexer. Então a gente fala 21 dias para quebrar o hábito de ficar parado, para começar a perceber o que é a meditação. 21 dias diariamente fazendo a meditação. A partir daí, 3 meses, para você realmente compreender. Não sei te explicar. Compreender o que é viver antes de morrer. Isso. Agora, ninguém pode fazer por você. Não tem como fazer por você. Vale o esforço. Na pior das hipóteses, você vai dizer, poxa, eu fiz um bom exercício. Que, aliás, é muito engraçado, porque isso é outro troço que outro dia eu vi. Agora, a novidade enfim, dessas coisas do Instagram e companhia é tipo assim, vamos fazer 30 dias acordando às 5 horas da manhã. Porque diz que todo homem de sucesso acorda às 5 horas da manhã. A outra é, vamos fazer 100 não sei o que por dia durante 30 dias para ver o que não sei o que. Gente, faz a mesma coisa com meditação. Transforma em Instagram, não tem problema não. Se o que está faltando é incentivo, então faz o seguinte, mostra para a galera, vou provar que não funciona. Ou vou experimentar para ver como é que é. Porque realmente faz uma diferença assustadora e a gente precisa entender, não existe mecanismo mais sofisticado e eficiente e misterioso que o corpo humano. Se você pega um relógio suíço e dá para um pedreiro consertar, a probabilidade de você ter um relógio quebrado permanentemente é enorme.
Se um relógio suíço pede uma pessoa absolutamente treinada e cuidadosa para ser, né, consertado, que dirá da sua pessoa? Busca se conhecer e reconhecer esse mecanismo incrível que você é. De outra forma, é muito difícil viver antes de morrer. Eu acho assim, começar a meditar é relembrar que você realmente faz parte desse universo imenso, que é um grande mistério, que é imortal e que vale a pena. É isso. Acho que o recado tá dado. Assim Ah, espero. o... A grandeza dos benefícios que traz simplesmente silenciar a rádio, silenciar a mente, são inúmeros. E eu vou repetir aqui novamente: a gente está falando de felicidade, a gente está falando de viver antes de morrer. Então, se você quiser se dar um presente, o presente é a meditação. E a gente está aqui para ensinar essas coisas. Deixa eu ler um troço, Ana, que eu acho que é uma maneira legal de terminar o que a gente está dizendo, porque não é só uma coisa de silenciar a mente. É muito maior do que isso. A pergunta é: o que é prece? Prece é admiração, reverência. Prece é receptividade ao milagre que o cerca. Prece é render-se à beleza, à grandeza dessa fantástica existência. Prece é um diálogo não argumentativo com a existência. Não é uma discussão. É um diálogo de amor. Você não discute. Você simplesmente sussurra doces nadas. Quando um homem ama uma mulher, ele simplesmente sussurra doces nadas em seu ouvido. Quando o homem se apaixona pela existência, é o mesmo romance. Prece é romance, é fantasia, é um tornar-se disponível ao milagroso. Muitas pessoas perderam a capacidade de fazer uma prece, pois muitas pessoas perderam a capacidade de admirar. Elas perderam a capacidade de serem surpreendidas. Você continua a ver milhões de maravilhas todos os dias, mas você já não se surpreende mais. Seus olhos estão tão cheios de poeira e conhecimento que você já não vê mais nada. Uma semente brotando e você não vê nenhuma maravilha. Uma nova folha surgindo na árvore e você não vê nenhuma maravilha. Um pássaro cantando e nada acontece no seu interior. Um pavão dança e nada dança dentro de você. Uma nuvem branca flutua no céu e você permanece intocado. Então, a prece é impossível. A prece requer um coração poético, um coração amoroso. Aproxime-se da realidade de maneira mais poética. Não seja um cientista, não seja muito um racionalista. Não pense que você sabe. Nada é realmente sabido. A ignorância é absoluta. A ignorância é definitiva. Uma vez que você entenda que nada é sabido e que a ignorância é definitiva, você está novamente repleto daqueles olhos que tinha quando era uma criança pequena. Prece a capacidade de se surpreender. Prece a capacidade que você tinha quando criança e a perdeu. Reivindique-a. Recupere-a. Porque com a prece você perdeu tudo. No dia em que seus olhos de admiração se fecharam, Deus tornou-se não existencial para você. Abra seus olhos de admiração novamente e você o verá pulsando. Ele está muito próximo. Ele está em toda a sua volta. Ele está dentro e fora de você. É isso. Um beijo e até semana que vem. Galera que estiver assistindo no YouTube, se inscreve no canal para a gente começar a fazer as lives ao vivo de lá. E quem estiver ouvindo pelo Spotify pode avaliar o podcast, dar 5 estrelas e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar de ouvir isso tudo. E até semana que Até a vem. próxima.
Um beijo, tchau. Tchau, Fran.